Pôncio Pilatos é um nome que ecoa na história, principalmente por seu papel na crucificação de Jesus Cristo. Contudo, esse personagem, que aparece brevemente nas Escrituras Sagradas, tem uma influência profunda que ressoa até os dias atuais. Embora a Bíblia mencione Pilatos apenas em um momento crucial, sua decisão naquele episódio teve um impacto tão grande que ele se tornou uma figura central, não apenas na história cristã, mas também na política e no destino de muitos ao longo dos séculos. O que levou Pilatos a tomar uma das decisões mais controversas e trágicas da história humana. Pôncio Pilatos foi o prefeito da Judéia entre os anos 26 e 36 d.C. Durante o império de Tibério César, ele foi nomeado para governar uma província estratégica e de grande importância para o Império Romano. A Judéia, apesar de ser uma terra com forte simbolismo religioso, também era uma província rebelde, onde o domínio romano sempre foi rejeitado pelos judeus. Eles viam a ocupação romana como uma afronta à sua fé e tradição, e o império, por sua vez, tinha que lidar com essas tensões usando o máximo de força possível sem perder o controle da região. Pilatos, um romano de sangue, não tinha escrúpulos quando o assunto era manter a ordem. Ele foi responsável por muitos atos de violência contra a população, buscando garantir a supremacia romana e silenciar qualquer oposição. Muitos pensadores e filósofos da época o viam como um homem arrogante, impiedoso e disposto a usar o poder de forma implacável para atingir seus objetivos. Porém, a história de Pilatos não se limita às suas ações como governante. Ele se tornou uma figura central na narrativa cristã, não por seus atos de violência, mas pela decisão que tomou diante de Jesus Cristo. Uma decisão que, ao longo dos séculos, foi vista como um reflexo de suas falhas morais, de sua fraqueza diante das pressões e de sua indiferença diante da verdade. O encontro de Pilatos com Jesus, o momento decisivo. A condenação de Jesus Cristo não foi um evento isolado. Ela foi o ponto culminante de um processo complexo de acusações políticas e religiosas. Jesus, um homem que havia se levantado como líder espiritual e Messias para muitos, estava sendo acusado pelas autoridades judaicas de blasfêmia, por se autoproclamar o rei dos judeus e por suas palavras e ações que, segundo eles, ameaçavam a ordem estabelecida. Os líderes religiosos não tinham autoridade para executar uma sentença de morte. Então, levaram Jesus até Pilatos, esperando que ele tomasse uma decisão. Para Pilatos, a acusação de rei dos judeus não era algo que ele levasse a sério, pois sabia que Jesus não representava uma ameaça real ao poder de Roma. No entanto, a pressão das autoridades judaicas e a potencial revolta popular que poderia surgir eram fatores que o faziam hesitar. Pilatos não queria ser visto como fraco, mas também não queria condenar alguém que ele sabia ser inocente. Nos evangelhos, vemos que Pilatos ficou desconcertado com a postura de Jesus. Enquanto os líderes religiosos acusavam Jesus de rebeldia e blasfêmia, ele permanecia calado, não se defendendo das acusações, algo que incomodava profundamente o governador romano. O momento mais simbólico de toda essa história foi quando Pilatos, em um gesto público de desinteresse, lavou suas mãos diante da multidão. Este gesto, registrado nos evangelhos, se tornou um símbolo de inocência ou de tentativa de eximir-se de responsabilidade, embora ele tenha sido o principal responsável pela sentença de morte de Jesus. Pilatos disse: "Estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês." Ele lavou as mãos, um ato que simbolizava que ele não queria se envolver mais com a situação. Mas apesar do gesto, a decisão já estava tomada e Jesus seria crucificado. Esse ato, que parecia mostrar que Pilatos não tinha culpa, na verdade, demonstrou sua fraqueza
e sua incapacidade de tomar uma posição moral clara diante da verdade. Pilatos não apenas condenou Jesus, mas também selou seu próprio destino, já que sua falta de coragem e sua escolha errada teriam consequências graves para ele mesmo mais tarde. O destino de Pôncio Pilatos, após a crucificação de Jesus, foi marcado pela decadência e pelo exílio. Relatos históricos mostram que ele continuou a governar com uma mão de ferro, perseguindo os dissidentes e reprimindo os movimentos populares. Após o episódio da crucificação, ele foi chamado à atenção do imperador Tibério César por suas atitudes cada vez mais brutais, e seu comportamento gerou um grande descontentamento entre os judeus. Nos anos seguintes, Pilatos tentou enfrentar movimentos de rebelião em outras regiões, como os galileus que faziam sacrifícios no templo e um grupo de samaritanos que acreditavam estar se preparando para uma revolta. Esses atos violentos foram o estopim para seu afastamento. Em 37 d.C., Pilatos foi exilado para a Gália, atual França, uma região afastada e sem importância estratégica para Roma. Ali, em completa decadência, longe do poder e da fama, Pilatos teve que enfrentar as consequências de suas escolhas. Historiadores antigos relatam que, desconforme com sua queda, ele acabou tirando sua própria vida. Assim, terminou a história de um homem que teve nas mãos o destino de Jesus Cristo, mas que não soube lidar com a responsabilidade que isso envolvia. O que podemos aprender com a história de Pilatos? A vida de Pôncio Pilatos é uma lição sobre poder, fraqueza e responsabilidade. Ele estava diante de Jesus, o Filho de Deus, e teve a chance de fazer a escolha certa, de libertar o homem inocente e, assim, mudar sua história. Porém, sua visão ofuscada pelo medo e pela pressão social fez com que ele optasse pela conveniência em vez da justiça. A atitude de Pilatos nos leva a refletir sobre como tomamos decisões em nossas próprias vidas. Muitas vezes, somos confrontados com escolhas difíceis, onde a pressão externa e o medo das consequências podem nos cegar para o que é realmente certo. A história de Pilatos é um alerta para que não sigamos o caminho da conveniência, mas que busquemos sempre a verdade, mesmo que ela seja difícil de enxergar. Jesus está diante de você hoje, assim como esteve diante de Pilatos. Como você o vê? Pilatos teve sua chance de reconhecer Jesus como o Filho de Deus, mas preferiu ignorá-lo. Nós também temos a chance de reconhecer quem ele realmente é e permitir que sua verdade transforme nossas vidas. Não deixe que o medo ou a pressão do mundo obscureçam sua visão. Encare a verdade de frente, pois ela pode transformar sua história para sempre. A história de Pôncio Pilatos é, sem dúvida, uma das mais poderosas da Bíblia. Ela nos lembra das consequências de nossas escolhas diante da verdade e do poder e o impacto que essas decisões podem ter não só em nossas vidas, mas no destino de muitos ao nosso redor. Pilatos teve a chance de tomar um caminho diferente, de reconhecer Jesus como o Messias, mas escolheu seguir a pressão externa, e isso mudou tudo. Agora, a grande pergunta é: como você encara suas escolhas? Jesus está diante de você, assim como esteve diante de Pilatos. Como você o vê? Como apenas um homem do passado ou como o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar? A decisão que você toma pode mudar sua vida e seu destino para sempre. Se essa reflexão tocou seu coração, convido você a se aprofundar ainda mais nesse e outros temas que podem transformar sua jornada espiritual. Inscreva-se no canal Alma Serena para continuar recebendo conteúdos que buscam trazer paz interior, sabedoria e inspiração para a sua vida. Clique no botão de inscrever-se logo abaixo e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui, buscamos criar uma comunidade de reflexão e crescimento onde você pode se conectar com a verdade, a serenidade e a paz de espírito.
Vamos seguir juntos nesse caminho de luz. Até o próximo vídeo